POM, em missão ao longo dos caminhos da formação. O caminho missionário também faz parte da formação. Esta é uma das reflexões que marcaram a abertura da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, POM, programada até 3 de junho, que conta com a participação, entre outros, do cardeal Luiz Antônio Tagle, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. O arcebispo Giovanni Pietro Daltoso, presidente das POMs, fala sobre o tema central da Assembleia e sobre o caminho das 4 pontifícias obras missionárias. A Assembleia Geral é um encontro anual cujo objetivo é sempre avaliar a atividade das pontifícias obras missionárias e a aprovação de subsídios. Para nós, a Assembleia Geral é o órgão institucional mais importante, afirma Daltoso, que deve administrar as POMs também com a Congregação para a Evangelização dos Povos. Não se trata simplesmente de um compromisso anual, mas, sobretudo, de um órgão institucional. Este ano, como no ano passado, por razões que todos sabemos, a Assembleia está sendo realizada em plataforma digital. Isso nos obriga a nos limitarmos às tarefas essenciais. Identificamos um tema nas palavras que o cardeal Tagle nos falou hoje. O tema relacionado à comunicação, ao tipo de presença que somos chamados a ter não apenas na mídia, mas, em geral, em um mundo que continua a mudar. Quais são especificamente as características distintivas do caminho de cada uma das 4 pontifícias obras missionárias? O trabalho da Pontifícia Obra da Infância Missionária, afirma Daltoso, é mais orientado para as crianças, a Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo para os seminários, a Pontifícia Obra de Propagação da Fé para apoiar as igrejas locais em suas atividades de evangelização, e a Pontifícia União Missionária tem principalmente a tarefa da animação. Parece-me que nos últimos anos houve um movimento em direção a uma maior unidade entre as 4 obras. Na realidade, temos desafios comuns que representam um desafio para as 4 obras. E neste caminho parece que vejo cada vez mais claramente um chamado à formação. Vou dar um exemplo. A Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo não se limita apenas ao financiamento dos seminários dos territórios de missão, mas também busca formas de ajudar na formação dos formadores desses seminários. E, ao mesmo tempo, a Pontifícia Obra da Infância Missionária está cada vez mais orientada para a formação dos que acompanham essas crianças na atividade pastoral. Portanto, há uma orientação cada vez mais forte para a formação. Quais são as indicações do Papa Francisco para as Pontifícias Obras Missionárias? As indicações do Papa foram muito claras na mensagem que ele nos enviou no ano passado, em 21 de maio, sobre as nossas obras. Neste documento, o Papa quer nos dizer que toda instituição, inclusive a nossa, deve medir-se por sua proximidade com o povo e também por sua fidelidade ao carisma que recebeu. Para nós, o carisma, o Papa destaca muito isso, é o da oração pela missão de caridade missionária. Não é apenas uma questão monetária, mas também uma questão de oferecer energias, sofrimentos, algo de si para a missão. Evidentemente, também uma oferta econômica, pois a atividade que a Igreja realiza nos territórios de missão também precisa de apoio econômico. Assim, o Papa nos convidou claramente a sermos uma instituição que se mede por sua proximidade com as pessoas e por sua fidelidade ao nosso carisma. O Papa também destacou nosso chamado a servir a Igreja local. Não somos simplesmente uma instituição universal que governa de longe. O carisma da obra sempre foi o de ajudar os fiéis a viver sua fé nesta dimensão missionária universal. Estamos a serviço da Igreja local para que todos os fiéis possam ser educados para serem missionários. Assim como recordava o tema do Outubro Missionário de 2019, somos batizados e enviados. O nosso primeiro chamado é ajudar a Igreja local a despertar em todos os fiéis este espírito missionário e universal. A pandemia não é um castigo de Deus, diz o patriarca Louis Sacco.
A pandemia da Covid-19, que está semeando dor e medo em toda a família humana, não é um castigo de Deus, mas o resultado do comportamento errado do ser humano para com o meio ambiente e a vida, e de sua busca desesperada por dinheiro, que alimenta a proliferação de armas e prepara novas guerras. Foi o que disse o patriarca de Babilônia dos Caldeus no Iraque, cardeal Rafael Luís I Sacco, em sua homilia proferida durante a celebração litúrgica que presidiu na noite de segunda-feira, 31 de maio, na igreja dedicada a São Paulo, localizada em Bagdá, no bairro Al-Zafrania, no encerramento da maratona de oração mariana convocada pelo Papa Francisco durante o mês de maio para invocar o fim da crise pandêmica. Diante da emergência da pandemia, ressaltou o patriarca, os líderes do mundo devem mudar sua mentalidade, assumir suas responsabilidades e ocupar-se do futuro da humanidade e da custódia da natureza. Os fiéis, explicou o primaz da Igreja Caldeia em sua homilia, reconhecem que Deus ama os seres humanos e quer sua salvação e rejeitam a ideia de que o mal e a dor são castigos desejados pelo Todo-Poderoso. Mesmo na pandemia, acrescentou o purpurado iraquiano, os fiéis podem confiar em Deus, nosso Pai, e abraçar o sofrimento de nossos irmãos que padecem as consequências do contágio. Segundo o patriarca, o próprio Deus quer que, mesmo quando estamos angustiados, sintamos sua proximidade amorosa conosco e que nos sintamos cada vez mais atraídos por Ele. Concluindo sua homilia, o patriarca de Babilônia dos Caldeus e primaz da Igreja Caldeia convidou todos a se confiarem à intercessão de Maria, nossa mãe, que nos ama e é nossa esperança.